Questão 1. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas da colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos maléficos feiticeiros e etc. Para também trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres, o costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. A prática do histórico-cultural de matriz africana descrita no texto apresenta um ou uma letra E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Segunda questão. A segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca de tradição rebelde da população trabalhadora urbana na maior parte da cidade do Império do Brasil, que reunia escravos e livres, brasileiros e imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. O que mais unia era pertencer aos porões da sociedade na única escala do piso social que estavam os escravos africanos. De acordo com o texto, o fator que contribuiu para a construção tradicional mencionada foi, letra E, diversificação dos grupos participantes. Sociologia, terceira questão. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda, simultaneamente, a letra B, a universalização de direitos a respeito da diversidade. Bom, olhando assim, observamos como a humanidade passou a evoluir. Os grupos culturais foram aumentando e, com isso, as relações interpessoais se tornaram mais intensas. Desse jeito, mesmo com os espaços muito pequenos, as culturas se variam e se integram entre si. E por isso que é importante que se pense na universalização dos direitos dos diferentes entes sociais, que convivem em sociedade e acabe juntando tudo. Por isso, a letra B é a alternativa correta. Sociologia, quarta questão. Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é importante promover e proteger monumentos, sítios históricos e paisagens culturais, mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. As tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levados em consideração. Os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem fortemente na formação do patrimônio material do Brasil, que concentra o segundo contingente de população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para os bens imateriais também são elementos muito importantes na construção da identidade nacional, até porque, além dos aspectos físicos, como as tradições do folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações, as manifestações devem ser muito levadas em consideração também. Por isso, a letra A é a letra correta, que é a construção de identidade nacional. Melo, eu fiquei responsável por responder a quinta e a sexta questão. Quinta questão. Na antiga Vila São José del Rei, a atual cidade de Tiradentes, na primeira metade do século XVIII, mais de 5.000 escravos trabalhavam na mineração aurífera. Construíram sua capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Na fachada, colocaram um oratório com a imagem de São Benedito. A comunidade do século XVIII era organizada mediante a cor. Por isso, cada grupo tinha sua irmandade, a dos brancos, dos crioulos, dos mulatos, dos pardos. Em cada localidade se construía uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Com a decadência da mineração, a população negra foi levada para arraiais como atividades lucrativas diversas. Eles se foram e ficou a igreja. Mas, hoje está sendo resgatada a festa do Rosário e o terno de Congado. Na lógica analisada, as duas festividades retomadas recentemente na cidade mineira de Tiradentes têm como propósito valorizar a cultura afrodescendente e suas tradições religiosas. Como foi citado no texto, ela era ligada aos negros e aos religiosos. Então, a alternativa correta é a letra A. Sexta questão. Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública,
o status da Igreja e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas públicas e privadas. Em tudo isso, reflete-se a miúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritariamente dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo na democracia contemporânea, na medida em que se alcança, a alternativa correta é a letra C, a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Questão 7. É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, e todos os outros são pensados e sentidos por meio dos nossos valores, modelos e definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. O conceito que preenche corretamente a lacuna é denominado de alternativa correta, é a letra E, etnocentrismo. Porque o etnocentrismo é um conceito antropológico usado para definir atitudes nas quais consideramos nossos hábitos e condutas como superiores aos de outros. Isso acontece em todas as sociedades devido aos preconceitos produzidos pela própria dinâmica cultural e que nos leva a adotar os padrões culturais que nos são familiares. Questão 8. O antropólogo inglês Edward Taylor, 1832 a 1917, foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ele representa todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar que a alternativa correta é a letra A. A cultura é universal, definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve, porque a cultura trata-se de um complexo conceito das áreas da sociologia e antropologia, englobando diversos aspectos como as tradições, os comportamentos, as crenças, a arte, os modos de fazer, a religião, a moral, a língua, os valores e as leis. Esse complexo sistema se determinado por meio da interação de indivíduos ou ainda pela transmissão de gerações. Questão 9. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos, por igual, a mão possessa que o supliciou, a doçura mais terna e a crueldade mais atroz a que se julgaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador, impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classicista. O trecho acima aborda sobre a mistura étnica na formação da identidade brasileira, no olhar do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Letra A. A mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o tempo. Alternativa falsa. Letra B. A mistura étnica do Brasil resultou numa ambiguidade entre as características positivas e negativas que coexistem. Essa é a alternativa correta, porque Darcy Ribeiro foca na ambiguidade existentes entre
as características positivas e negativas da mistura étnica, que são compostas pelo grupo brancos, negros e índios. Para o autor, a pluralidade da nossa identidade não é somente boa, mas também ruim, uma vez que ela surgiu de uma violência entre os colonizadores e colonos. Então, a gente tem muito esse olhar do passado ainda, por isso ele acha que também é uma forma negativa. E isso traz a ambiguidade. 10ª questão. Transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. São exemplos de patrimônio cultural imaterial, exceto letra D, vestimentas e utensílios. Isso porque os patrimônios imateriais são aqueles que a gente não pode tocar. E então, a letra A, B, C e E tem esses exemplos. Por exemplo, a dança é uma arte corporal. Então, é mais a questão do sentir. Os rituais também. As feiras e festas também são exemplos disso. A culinária, a lenda e a linguagem e literatura. Então, a nossa alternativa correta é a letra D, porque a vestimenta e os utensílios a gente pode tocar, que são considerados patrimônio cultural material.